Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bom dia a todos. É muito comum nesse domingo encontrarmos pelo Brasil todo um movimento de ramos, pela cidade. O domingo de Ramos, na verdade, vem falar da entrada triunfante de Cristo, na cidade de Jerusalém. Nós estamos dando início, na verdade, então, a semana que a gente chama Semana da Paixão, que começa agora com a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, onde ele é recebido por um grupo de pessoas com ramos, e onde ele é exaltado pelo povo, até então o dia da sua crucificação, no próximo domingo, onde então celebramos a Páscoa. Nós estamos dando início a uma nova série de mensagens como Cristo, na morte e na ressurreição. Esta série, ela surge com o fim de nos levar a uma reflexão através da experiência de Cristo com a cruz e com a ressurreição. Nessa primeira mensagem, cujo tema é Jesus e a cruz, eu vou refletir junto com vocês hoje, a partir de duas perguntas. A primeira pergunta: por que a cruz se tornou necessária ao homem? Por que ela se tornou necessária a nós? E a segunda, por que a cruz se tornou necessária a Jesus? Então, nós vamos fazer uma reflexão a partir dessas perguntas, respondendo então essas duas perguntas. Iniciamos então pela primeira, por que a cruz se tornou necessária ao homem? E eu quero convidar você à leitura de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Você pode abrir aí, no seu smartphone, ou você pode acompanhar também pela tela, ou na sua Bíblia, se você traz a sua Bíblia. Diz assim: Ele, se refere a Deus, fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus criou o ser humano com o anseio pela eternidade. É isso que o texto está nos afirmando. Isto explica por que nós, seres humanos, desejamos estender sempre nossas vidas, o máximo que nós pudermos. Interessante, que ainda que um homem viva 120 anos, ele continuará com a sensação de que viveu pouco, pois a sua alma clama pela existência eterna. Há em nós um grito pela eternidade, dentro de cada um de nós, porque, segundo a Bíblia, Deus pôs em nós este clamor, este anseio pela eternidade. E este clamor, ou este anseio, conforme descreve o nosso texto, pela eternidade, nada mais é do que um sentimento de saudade insaciável pelo eterno, o nosso Criador. Deus colocou em nós, ao nos criar, um sentimento que nos impulsiona a buscá-lo. O anseio pela eternidade é um anseio pelo eterno, é um anseio pela vida, e Deus é vida. Ele colocou em nós esse sentimento que nos move ao desejo de ir ao seu encontro. Isso Deus fez, porque Ele nos fez para a sua glória. Nós somos criados por Ele e para Ele. E por isso Ele colocou em nós um anseio pela eternidade, um desejo de irmos em sua direção, de irmos ao seu encontro. No projeto original de Deus, esta sede estaria sempre sendo saciada, preenchida, porque nós viveríamos conectados a Ele. Então a vida de Deus correria através de nós num fluxo constante,
e ininterrupto. Este sentimento colocado em nós por Deus não deixa de ser um mecanismo, eu poderia assim dizer, até mesmo de segurança para nós. Uma forma que Deus proveu para que sempre o busquemos, para que sempre haja em nós um grito pela presença dEle em nós, e para que o nosso prazer de viver se encontre somente nele. Mas, infelizmente, o ser humano se desconectou de seu Criador. Contudo, essa conexão que foi feita por Deus, estabelecida no Éden, ela foi rompida pelo homem quando este desejou ser autossuficiente. E quando isto aconteceu, desde então, o ser humano vive com a sensação de um buraco dentro de seu ser, de um vazio inexplicável, de um sentimento que sempre lhe falta algo na vida, de uma sensação de que nunca viveu o suficiente, independente de tudo que ele possa conquistar, de tudo que ele possa alcançar. Acontece que, ao se desconectar de Deus, a morte entrou no mundo. A dor e a enfermidade se tornaram presentes na vida do ser humano. Onde jorrava vida abundante, passou a jorrar morte. O caos se instalou em toda a criação. E a origem deste caos se deu numa maldita escolha feita pelo primeiro homem no Éden. Ele escolheu ser autônomo, ser autossuficiente, autoexistente. Acreditou que poderia ser como Deus, ser o Senhor e o sustentador de sua própria existência. Infelizmente, o homem descobriu da pior maneira que não poderia ser como Deus, que não tinha capacidade de ser Senhor e sustentador de sua própria existência. E diante disto, o ser humano criou caminhos para saciar o anseio pela eternidade colocado por Deus. Este sentimento de buraco, este sentimento de vazio experimentado por nós humanos, este sentimento levou o ser humano a uma busca constante de tentar preencher este vazio, de alguma forma. E podemos resumir esta busca de preenchimento deste anseio pela eternidade através de dois caminhos: a religião e a secularização. Quando falamos de religião, nós estamos falando da tentativa do próprio ser humano de chegar a Deus, de tentar ir ao encontro de Deus para que este sentimento de vazio seja preenchido. E nesse sentido, a religião, ela exige do ser humano perfeição, boas obras, compensação, mas ela só produz cansaço e decepção ao coração do homem. A religião, ela aponta para o que de fato pode preencher este sentimento de saudade de Deus. Ela aponta para o próprio Deus. Entretanto, a religião, ela erra ao dizer que o homem pode, de alguma forma, colaborar ou realizar obras que o tornem aceitável diante de Deus, que o possa religar a Deus. E aí vem a palavra religião, que o conecte novamente com Deus. Mas nenhuma religião nos conecta ao Deus Criador. Só existe um caminho para que o homem seja religado a Deus. Este caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é uma pessoa que nos convida para um relacionamento pessoal com Ele. O outro caminho, a secularização, este foi um caminho onde o homem criou
na busca de alcançar ou de preencher o seu anseio, anulando o próprio Deus da existência. Bom, se Deus é o clamor da minha alma, a eternidade, eu vou colocar fim a isso, dizendo que o próprio Deus não existe, a vida eterna não existe, e eu tento trazer à minha consciência, ou eu tento infundir à minha mente a ideia de que o mundo e tudo só existe nesse tempo presente, tentando assim acalmar ou calar o grito da minha própria alma que foi posta por Deus. Matar a saudade de Deus matando Deus, tirando da história. Mas nós vimos que isso não dá certo. E o ser humano, sem perceber, na medida que ele tenta tirar Deus da sua história e da sua existência, ele mesmo projeta novos deuses para a sua existência. Então ele começa a tentar preencher isso através de outras formas. Ele começa a criar para si ídolos. E esses ídolos pode ser o dinheiro, esse ídolo pode ser o sucesso profissional, esse ídolo pode ser o sucesso familiar, busca pelo poder, pelo status. De alguma forma, ele estabelece dentro de si ídolos, a qual determinarão a sua escolha, a sua existência, e dessa forma tentando cauterizar o clamor da sua alma, cauterizando sua própria mente. E é por isso que a Bíblia diz, né, que o nosso inimigo cegou o nosso entendimento. A sociedade, a cultura que nos cerca, ela tenta abafar para nós a existência de Deus, ela tenta criar para nós a ideia de que Deus não existe. E ela tenta nos vender pacotes aos quais nós possamos dar sentido à nossa existência sem Deus. E nós muitas vezes, na nossa inquietação, às vezes abraçamos um determinado pacote desse, aí quando nós nos decepcionamos com esse, nós pulamos para o outro, às vezes nós vamos pulando para o outro, mas nós não nos voltamos a Deus. A nossa cultura emergente, ela não aponta Deus para nós. Ela prefere tirar Deus da nossa história. Esses dois caminhos criados pelo ser humano se mostraram e se mostram até hoje inúteis. Criar religiões, estabelecer ritos e doutrinas não torna a existência do Criador real a nós. Não preenche o anseio de eternidade que clama nosso ser interior. Não mata a saudade da nossa alma do Criador. Por quê? Nada disso é suficiente para nos justificar diante do Criador e promover a nossa reconexão com o Criador. Da mesma forma, eliminar Deus de sua existência pessoal não vai pôr fim à realidade que você precisa se conectar novamente com Deus, para que você possa encontrar prazer na vida novamente, para que a vida possa fluir abundantemente de seu ser, para que cada órgão, cada músculo, cada célula da sua existência possa ser cheia da presença viva de Deus, para que a sua psique, a sua alma, as suas emoções sejam curadas, e dessa forma a sua alma encontrar gozo, alegria eterna. Ao se desconectar do Criador, o homem pecou, ele fugiu de seu propósito existencial, errou o alvo e se colocou então debaixo da lei do pecado. Por isso diz aí em Romanos capítulo 6, versículo 23, a primeira parte desse texto diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem se desconecta, quando o homem abre mão de viver em Deus e quer ser autossuficiente, autoexistente, ele erra o alvo, porque foi criado para ser e viver e servir e adorar a Deus.
E quando ele se distancia então de Deus, ele erra o alvo e ele se coloca debaixo da lei do pecado. E a morte se torna existente em nossas vidas. A vida deixa de fluir, a vida de Deus. E a morte faz parte agora da nossa história. E então Deus, ciente de que o homem jamais o alcançaria por seus esforços, Deus fez o que o homem não poderia fazer. Deus veio ao encontro do ser humano. Mas entenda bem, era necessário que a justiça fosse feita, que o salário do pecado fosse pago. Um homem justo, sem pecado, deveria morrer para que a justiça fosse estabelecida. Um homem pecou no início. E agora um homem justo precisava pagar o preço desse pecado, que afetou a história de todos os homens. Um homem justo, sem pecado, deveria morrer. Por isso, a cruz se tornou necessária ao homem. Porque a cruz é o pagamento do salário do pecado. Eu e você deveríamos morrer e pagar pelo preço do pecado, mas nós não temos em nós pureza. Nós já nascemos no pecado. E aí então vem a nossa segunda pergunta, né? Por que a cruz se tornou necessária a Jesus? Então nós vamos olhar e compreender. Mas antes de eu responder diretamente essa pergunta, deixa eu lhes falar um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Um livro dado aos homens por Deus, que apresenta a saga original da redenção do mundo e dos seres humanos. Para entender essa saga bíblica, é preciso entendermos os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Porque tudo depois que vem escrito, vem por causa destes 3 primeiros capítulos. Capítulo 1, o ponto principal é afirmar que Deus criou todas as coisas. Isso significa que o texto bíblico ele não é científico. Não se preocupa com a exatidão de tempo da criação ou em nos dar respostas precisas sobre toda a criação. Mas ele tem o fim único de afirmar que nada veio a existir sem que não fosse criado pelo próprio Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas. Capítulo 2, a grande lição é afirmar que tudo era perfeito, que tudo era muito bom. Não existia morte, dor, tristeza, nenhum tipo de sofrimento no projeto original de Deus. E aí então vem o capítulo 3. O capítulo 3, o ponto principal é mostrar que o ser humano se desconectou de Deus. E essa desconexão trouxe a morte, juntamente a dor, a tristeza e todo tipo de sofrimento para a criação de Deus. Não só o ser humano, para toda a criação. Este capítulo também ensina que a partir desta quebra, dessa desconexão entre o homem e Deus, toda a criação foi afetada. Todo ser nascido após a queda do homem já nasce sob o domínio do pecado. Já nasce debaixo da lei do pecado. E essa lei passou a reger sobre toda a criação. Por isso, todos nós já nascemos no pecado. E o Paulo escreve em Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 8, 22, ele mostra que toda a criação nasce debaixo dessa situação. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Geme pelo anseio que tem da redenção. A lei do pecado produz
uma força destruidora sobre o ser humano e sobre toda a criação. E nós hoje vivemos debaixo dessa força destruidora. Voltamos então agora à nossa pergunta. Por que a cruz se tornou necessária a Jesus? Uma vez que todo ser humano já nasce sob o poder do pecado, nenhum homem nascido da carne, da união entre um homem e uma mulher, poderia pagar o preço do pecado por meio da sua morte, pelo derramamento do seu sangue, uma vez que já nasce no pecado. E é devido a esta realidade que a cruz se tornou necessária a Jesus. E a partir do capítulo 4 do livro de Gênesis, até o último capítulo do livro de Apocalipse, nós temos então a saga da redenção humana. Nós encontramos Deus se movendo na história para a redenção do ser humano, a minha redenção, a sua redenção, e Deus vai construindo essa história, deixando marcas para que nós pudéssemos entender aquilo que Ele estava fazendo. E é por isso que Ele nos deixou a Bíblia. Esta saga é a saga de uma história de um Deus de amor imensurável e indescritível, que na busca em restabelecer a conexão com o ser humano, Ele deixa o seu trono, deixa a sua glória, deixa tudo e se torna homem. Se torna homem, vulnerável, como eu e você. Se coloca na posição de servo e se deixa ser crucificado. Por sua livre vontade, Ele abre mão de todas as coisas para ir ao encontro do homem que escolheu deixá-lo. Por isso Deus é amor. A cruz, ela é o resultado da escolha voluntária de Jesus Cristo, feita antes da fundação do mundo, de se tornar o Salvador de toda a criação e de toda a humanidade, caso essa viesse a pecar, como de fato veio. E diante a impossibilidade, então, que a humanidade pudesse salvar a si mesmo, Jesus se ofereceu para morrer a nossa morte, antes que o mundo viesse a existir, antes que você se tornasse uma realidade, antes de qualquer coisa, antes de você pensar e amar a Deus, Ele já tinha te perdoado, porque lá, antes de formar o mundo, Ele já havia voluntariamente se colocado para morrer a sua morte. Você já era amado por Deus, antes mesmo de ser criado, de ser formado, quando você ainda era só uma ideia na mente de Deus, quando nós ainda éramos só um projeto na mente de Deus, Ele já nos amou de tal forma a se colocar voluntariamente para morrer a nossa morte, caso viéssemos a nos desviar dos seus projetos, dos seus planos, como de fato aconteceu, e de fato Ele veio e morreu por nós, por amor a você, por amor a mim. Ele havia se disposto a isso, a pagar o preço para a nossa reconciliação. E eu quero ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20, com vocês, mostrando de fato esta verdade. A realidade de que, antes mesmo de pecarmos, Jesus já tinha estendido os seus braços para morrer por nós. Diz assim 1 Pedro: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Não foi coisas perecíveis como prata ou ouro que proveu a nossa redenção e salvação, não. Diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha
e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Pedro está dizendo que este Cordeiro já era conhecido antes da fundação do mundo, e que foi revelado agora, nos seus tempos. Ele estava dizendo àqueles que recebiam a sua carta, que o ouviam. É isso que a Bíblia nos diz. O Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, mostrando-nos que a crucificação de Jesus foi uma manifestação daquilo que já havia sido planejado para o nosso resgate, antes mesmo de sermos criados, antes mesmo de existirmos. O projeto e o plano de resgate já estava lá esboçado. O Cordeiro já havia sido providenciado por Deus na eternidade, a fim de que o homem não precisasse morrer devido ao seu pecado original. Deus nos amou intensamente quando ainda éramos apenas uma ideia, um desejo do seu coração. Que coisa maravilhosa! Antes que você viesse a existir, Jesus já te amava. E é disso que a Bíblia fala quando diz que Ele nos amou primeiro. E te amava tanto, tanto, a ponto de se oferecer como sacrifício em seu lugar, em meu lugar. Imagina, tenta imaginar o quanto Jesus te ama. O quanto que Ele deseja se relacionar com você, o quanto Ele tem prazer em ouvir a sua oração, o quanto Ele anseia te abraçar, te receber nos céus, o quanto Ele deseja viver eternamente com você. Antes mesmo de você existir, Ele já planejou como salvá-lo, como resgatá-lo, porque Ele te amava intensamente, de forma indescritível, imensurável, incalculável. Deus te ama. Deus te ama. Que você possa sair daqui hoje com essa certeza. Deus te ama muito, muito. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: nós vimos aqui nesta manhã que Deus criou tudo perfeito. A relação entre Deus e o homem era perfeita. Contudo, este relacionamento se rompeu porque o homem desejou ser mais do que havia sido criado para ser. O homem foi criado para ser homem, ser humano. Ele quis ser Deus. Não se satisfez em ser apenas homem. Quando relacionamentos se rompem, o caos se instala. A culpa, o remorso, a mentira, a inveja, a amargura e outros sentimentos destruidores começam a se instalar no coração do ser humano. E diante disso nós vimos que Deus, que não foi o causador do rompimento, entretanto, Ele foi o agente que trabalhou para que a reconciliação pudesse acontecer. Ele tomou a iniciativa para reconstruir a ponte entre ele e os seres humanos. E para isso, ele abriu mão de sua divindade, de sua glória, de seu poder e se humilhou, tornou-se homem e morreu na cruz por você e por mim. Cristo pagou a conta dos nossos erros. Ele assumiu o prejuízo dos nossos pecados. Aprendemos com Cristo nessa manhã que não existe reconciliação sem que alguém pague a conta. Ele se dispôs a pagar. Aprendemos nessa manhã com Deus que na busca da paz e da reconciliação devemos dar o nosso tudo que possuímos e tudo que somos,
Deus abriu mão até da sua divindade pela reconciliação do homem com Ele. E que nós possamos seguir e aprender e entender o que Deus fez. Por isso eu quero dizer a você nessa manhã, não existe maior ato de adoração do que perdoar seu irmão, do que perdoar aquele que te ofendeu, seja seu professor, seja seu colega de trabalho, seja o seu chefe, seja seu pai, sua mãe, seja o seu filho. Não existe maior ato de adoração do que se reconciliar com alguém. Perdoar é a experiência de reviver a cruz. Isto é viver a cruz. Foi isso que Deus fez naquela cruz por nós. Em todo relacionamento, onde existe um dano, em todo relacionamento que foi rompido, em todo relacionamento que houve alguém ferido, em todo relacionamento que foi estraçalhado, alguém, algum lado, terá que pagar a conta. Eu vou fechar, deixando aqui para vocês uma pergunta, ou duas perguntas. Quando isso ocorre na sua vida, quando relacionamentos são estraçalhados, quando relacionamentos são danificados, qual opção você toma? Quando isso acontece, você pode tomar duas opções: contra aquele que te feriu, contra aquele que te esmigalhou. A primeira é dizer para ele: não esquenta a cabeça, eu vou te mandar a conta, e aí tudo ficará bem. Eu vou cobrar de você o que você fez. Ou você pode fazer a segunda opção: não esquenta a cabeça, vá para casa, descanse, eu mesmo assumo o prejuízo, te perdoo. Deus olhou para nós e optou pela segunda. Nós rompemos com Deus e Ele veio em nossa direção. Entregou-se inteiramente, plenamente, abriu mão da sua divindade, se fez homem, morreu numa cruz. Agora então, qual é a opção que você vai fazer daqui em diante quando alguém te ferir? Qual a opção que você já fez, né, com aqueles que já te feriram? Feche os teus olhos. Pai amado eterno, eu quero te dar graças por podermos estar aqui hoje e podermos ouvir a tua palavra. Eu oro, Senhor Deus, para que nós possamos verdadeiramente agir como o Senhor. E nós escolhemos, dirigidos pelo teu Espírito neste ano, vivermos como Cristo. E cada reflexão, Senhor, é para nos levar a sermos mais como o Senhor. E hoje nós entendemos que ser como o Senhor é termos essa disposição de assumir a conta, assumir prejuízos em prol da reconciliação. Porque entendemos, Senhor, que este é o maior ato de adoração que podemos oferecer. É viver em paz com todos aqueles que nos cercam. É ter paz com todos aqueles que estão ao nosso redor. É ter paz entre nós, irmãos. Porque assim o teu nome será engrandecido e exaltado. Entendemos nesta manhã, Deus, que perdoar é a experiência de reviver a cruz com o Senhor. Obrigado por este tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.